Oi, OABeiros, sejam muito bem-vindos ao canal Saber Direito. Eu me chamo Thalia e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um assunto que é muito cobrado tanto na primeira fase quanto na segunda fase da OAB, que são os institutos da desistência voluntária e do arrependimento eficaz. Então esse assunto já foi cobrado várias vezes na primeira fase, nas questões ali objetivas, o enunciado traz uma historinha e pergunta qual que é o instituto correto, você precisa identificar, quanto na segunda fase, tanto na parte da peça, então ali tem um texto e uma das teses que você tem que alegar é a desistência voluntária ou arrependimento eficaz, quanto nas questões. Então como que a gente vai fazer nesse vídeo? Primeiro eu vou explicar para vocês as principais diferenças entre esses dois institutos e no final do vídeo eu vou trazer alguns exemplos ali, questões da primeira e da segunda fase, de como isso foi cobrado na prova, para que vocês consigam entender mesmo na prática e identificar ali os institutos. Bom, tanto a desistência voluntária quanto o arrependimento eficaz estão previstos lá no artigo 15 do Código Penal. Isso pode gerar um pouco de confusão porque os dois institutos estão previstos no mesmo artigo, mas a primeira parte se refere à desistência voluntária e a parte final, a segunda parte, se refere ao arrependimento eficaz. Então eu vou ler aqui com vocês para vocês verem essa diferença. Então vamos lá, artigo 15 do Código Penal. O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza só responde pelos atos já praticados. Então, a primeira coisa a se fazer, vamos identificar qual que é a parte aqui da desistência voluntária. Então, é somente essa primeira parte. O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução. Fim, essa é a parte da desistência voluntária. E o resto do artigo, que é ou impede que o resultado se produza, se refere ao arrependimento eficaz. Beleza, Thalia, não entendi nada. Como que eu vou entender a diferença entre esses dois institutos? Bom, primeiro vamos falar somente da desistência voluntária para vocês entenderem bem o que ela é, quais são as consequências e como que acontece. Então vamos lá. Na desistência voluntária, o agente inicia a execução do ato, mas voluntariamente ele desiste, ele não consuma o ato. Lembrando, voluntariamente, isso é muito importante. Ele não consuma o ato por uma vontade própria, tá? Não por uma circunstância alheia, alguma coisa que aconteceu ali externa que ele não conseguiu consumar o ato. Então, novamente, ele inicia a execução do ato criminoso, mas de forma voluntária ele desiste do ato, não consuma o ato. Pode dar um exemplo para entender melhor? Claro, vou dar um exemplo aqui. Então, vamos lá. José tem a intenção de cometer um roubo em uma farmácia. A intenção dele é entrar na farmácia, bater na vítima e pedir o dinheiro e roubar a farmácia. Beleza, ele começa a execução. Ele entra na farmácia, bate na vítima e se arrepende. Não chega nem a proferir a voz de assalto. Então ele bate na vítima e já vai embora, sai correndo e não consuma o roubo. O que acontece com ele então? Ele vai responder por roubo, tentado, consumado? Não, ele não vai responder por roubo. Quando acontece a desistência voluntária, o agente responde somente pelos atos já praticados. Então, nesse caso, como ele não chegou nem da voz de assalto, ele vai responder somente por lesão corporal, a vítima ali que ele deu um soco, somente por isso. Então, o que é importante você se atentar aqui no caso da desistência voluntária? É o fato que ela é voluntária e que ele não consumou aquele ato. Então, ele não consumou o crime. Então, no exemplo da farmácia, que ele entrou, ele deu um soco na vítima, mas antes da consumação, ele desistiu e foi embora. Ele só vai responder por lesão corporal, só responde pelo ato até então praticado. Ele não vai responder por roubo tentado, ok? Tá, então agora vamos entender a diferença entre desistência voluntária e o arrependimento eficaz. Diferentemente, aqui no arrependimento eficaz, o agente esgota o potencial lesivo, mas momentos antes da consumação do crime, ele se arrepende e age para evitar o resultado. Então, preste atenção, ele esgota o potencial lesivo, mas antes de consumar o crime, ele age para evitar o resultado. Então, vamos esclarecer isso com um exemplo. Imagine que João tem a intenção de praticar um homicídio ali contra Maria, ele quer matar Maria. Ele vai lá e dá 3 tiros em Maria. Mas, no mesmo momento que ele dá os 3 tiros, ele já se arrepende. Ela não morreu ainda, tá? Ela ainda tá viva. Ele se arrepende, pega ela, coloca ela no carro e leva ela pro hospital. E lá ela não morre, né? Ela continua viva, consegue ser salva.
Então, nesse caso, o agente também só vai responder pelos atos até então praticados. Ele não vai responder por tentativa de homicídio, porque aconteceu o instituto do arrependimento eficaz. Antes do crime se consumar, né, com o resultado morte nesse caso, o João pegou a Maria, levou ela para o hospital e ela se salvou. Então, vai recair sobre ele o Instituto do Arrependimento Eficaz e ele também só vai responder pelos atos até então praticados. Nesse caso, também, lesão corporal. Mas o que é importante se atentar aqui? Que o arrependimento ele precisa ser de fato eficaz, porque se o arrependimento for ineficaz, o agente vai responder pelo crime normalmente, tá? Não vai recair esse instituto. Então, por exemplo, se ele, apesar de ter levado Maria para o hospital, né? Apesar de João ter levado Maria para o hospital, ela acabar vindo a falecer no hospital, ele não vai poder se beneficiar do arrependimento eficaz, porque o arrependimento dele não foi eficaz. O crime de homicídio acabou se consumando. Então, precisa prestar atenção nisso. O arrependimento precisa ser eficaz, precisa evitar o resultado. Tá bom, Thalia, eu entendi agora as diferenças, mas eu gostaria de saber quais que são os benefícios, né, para o agente na prática, o que acarreta a aplicação desses institutos. Como diz lá no artigo 15, na parte finalzinha, o agente só vai responder pelos atos até então praticados. Então, esses são os efeitos. No caso da desistência voluntária e do arrependimento eficaz, nunca caberá tentativa. Anota isso no seu caderno e grifa, porque sempre vai ter uma opção dessa lá na questão da OAB. Nunca vai caber tentativa, tá? Ele só vai responder pelos atos até então praticados. Então, nos dois exemplos que eu dei, né? O agente só cometeu lesão corporal e é somente por esse crime que ele vai responder. Ele não vai responder por tentativa de roubo nem tentativa de homicídio. Ele cometeu lesão corporal e vai ser somente por isso que ele vai responder. Em nenhum caso que for cabível desistência voluntária ou arrependimento eficaz, vai ser caso de tentativa, tá? Grifem isso, anotem isso que é muito importante. Eu trouxe aqui uma questão que caiu na primeira fase da OAB, alguns exames atrás, para a gente ver como esse assunto foi cobrado. Então eu vou ler e a gente vai responder junto. Então vamos lá. Durante uma discussão, Teodoro, inimigo declarado de Valentim, seu cunhado, golpeou a barriga de seu rival com uma faca, com intenção de matá-lo. Ocorre que, após o primeiro golpe, pensando em seus sobrinhos, Teodoro percebeu a incorreção de seus atos e optou por não mais continuar golpeando Valentim, apesar de saber que aquela única facada não seria suficiente para matá-lo. Nesse caso, Teodoro. Então vamos analisar aqui as alternativas. Em primeiro lugar, aqui que a gente precisa se atentar do enunciado, que o Teodoro, ele tinha sim a intenção de matar o Valentim, tanto que ele golpeou o Valentim com uma faca. Mas depois do primeiro golpe, ele pensou ali nos seus sobrinhos e desistiu, né? Optou por não mais continuar golpeando o Valentim. Então aqui nas opções, vamos lá, letra A. O Teodoro não vai responder por crime algum diante do seu arrependimento? Não. Por quê? Porque ele acabou cometendo lesão corporal, então ele vai responder por lesão corporal. Letra B, responderá pelo crime de lesão corporal em virtude da desistência voluntária? Exatamente, essa aqui é a resposta correta. Por quê? Porque essa conduta aqui descrita na situação problema trazida no enunciado configura desistência voluntária. Por quê? O Teodoro iniciou o ato executório, mas acabou desistindo voluntariamente e não consumou o ato. Então, ele vai responder pelos atos até então praticados. Então, a resposta correta é a letra B. Responderá pelo crime de lesão corporal em virtude de sua desistência voluntária. Essa segunda questão que eu trouxe aqui é um pouco mais complexa. Eu vou ler com vocês para vocês entenderem. Então, no dia 5/3 de 2015, Vinícius, 71 anos, insatisfeito e com ciúmes em relação à forma de dançar de sua esposa Clara, 30 anos mais nova, efetua disparos de arma de fogo contra ela com a intenção de matar. Arrependido, após acertar 2 disparos no peito da esposa, Vinícius a leva para o hospital, onde ela ficou em coma por uma semana. No dia 12/3 de 2015, porém, Carla veio a falecer em razão das lesões causadas pelos disparos de arma de fogo. Ao tomar conhecimento dos fatos, o Ministério Público ofereceu denúncia em face de Vinícius, imputando-lhe a prática do crime previsto no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 6 do Código Penal, uma vez que em 9/3 de 2015 foi publicada a Lei nº 13.104, que previu a qualificadora antes mencionada, pelo fato do crime ter sido praticado contra a mulher por razão de ser ela do gênero feminino. Durante a instrução da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, antes da pronúncia, todos os fatos são confirmados, pugnando o Ministério Público pela pronúncia nos termos da denúncia. Em seguida, os autos são encaminhados ao advogado de Vinícius para a manifestação.
Então, duas coisas importantes que vocês precisam se atentar aqui nesse enunciado. A princípio, parecia que viria ali uma tese de arrependimento eficaz, né? Porque o Vinícius atirou na esposa, depois se arrependeu, levou ela para o hospital. Acontece que ela faleceu no hospital, então o arrependimento não foi eficaz, porque como eu expliquei anteriormente, para que esse instituto seja cabível, o arrependimento tem que ser de fato eficaz, tem que evitar o resultado. Como o resultado aqui nesse caso aconteceu, a Clara veio a falecer, não cabe arrependimento eficaz. A segunda coisa que vocês precisam se atentar é que toda vez que constam muitas datas no enunciado, alguma coisa vai ter em relação a essas datas. Então tá ali que no dia 5/3/2015 foi a data da ação, né? A data que o Vinícius atirou contra a Clara. E depois consta lá no final que no dia 9/3/2015 foi publicada uma lei que previu essa qualificadora ali, pela qual o Ministério Público denunciou o Vinícius. Então, essa qualificadora foi publicada depois da data da ação, né? Depois da data do cometimento do crime. E a lei não pode retroagir em malefício do réu, então essa qualificadora não vai poder ser aplicada. Então, aqui no momento de analisar qual que é a alternativa correta, vocês precisariam saber os conceitos de arrependimento eficaz, de desistência voluntária e também sobre a teoria da atividade, lá sobre a retroatividade ou não da lei. Então, vamos lá. Considerando apenas as informações narradas, o advogado de Vinícius poderá, no momento da manifestação para o qual foi intimado, pugnar pelo imediato reconhecimento do arrependimento eficaz? Não, porque a gente viu que o arrependimento não foi eficaz, né? Porque a Clara acabou morrendo no hospital. Letra B, afastamento da qualificadora do homicídio. Essa aqui é a resposta correta, porque a lei penal não vai retroagir em malefício do réu. Então, essa seria a alternativa correta. Letra C, reconhecimento da desistência voluntária. É errado porque não tem nenhum indicativo no enunciado de que esse caso seria de desistência voluntária. E por fim, letra D, reconhecimento da causa de diminuição de pena da tentativa. Não está configurada a tentativa nesse caso, também não tem nenhum indício no enunciado que indique que seria tentativa, então também está incorreta. A letra correta é a letra B, afastamento da qualificadora do homicídio. E para finalizar, eu trouxe aqui uma questão que foi cobrada na segunda fase da OAB para vocês verem como que caiu na prova. Então, eu vou ler o enunciado aqui, que é uma situação problema, e depois vamos responder juntos a letra A. Então, Andy, jovem de 25 anos, possui uma condenação definitiva pela prática de contravenção penal. Em momento posterior, resolve praticar um crime de estelionato e, para tanto, decide que irá até o portão da residência de Josefa e aí solicitará a entrega de um computador, afirmando que tal requerimento era fruto de um pedido do próprio filho de Josefa, pois tinha conhecimento que este trabalhava no setor de informática de determinada sociedade. Ao chegar ao portão da casa, afirma para Josefa que fora à sua residência buscar o computador da casa a pedido do filho dela, com quem trabalhava. Josefa pede para o marido entregar o computador a Andy, que ficara aguardando no portão. Quando o marido de Josefa aparece com o aparelho, Andy se surpreende, pois ele lembrava de seu falecido pai. Em razão disso, apesar de já ter empregado a fraude, vai embora sem levar o bem. O Ministério Público ofereceu denúncia pela prática de tentativa de estelionato, sendo Andy condenado nos termos da denúncia. A letra A pergunta pra gente aqui qual que é a tese jurídica de direito material que deve ser alegada em sede de recurso de apelação para evitar a punição de Andy. Eu coloquei aqui o próprio gabarito da OAB para vocês verem exatamente o que precisava constar na resposta. Então, a tese de direito material a ser alegada pelo advogado de Andy é que, no caso, não poderia ele ter sido punido pela tentativa, tendo em vista que houve desistência voluntária. Lembrem que eu expliquei antes e enfatizei várias vezes que, no caso de desistência voluntária ou arrependimento eficaz, não cabe a tentativa de jeito nenhum. Então, prevê o artigo 15 do Código Penal que o agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução responde apenas pelos atos já praticados e não pela tentativa do crime inicialmente pretendido. Isso porque o agente opta por não prosseguir quando pode, ao contrário da tentativa, quando o agente não pode prosseguir por razões alheias à sua vontade. E nesse caso aqui denunciado, a execução já tinha sido iniciada, porque o Andy empregou a fraude. Porém, o benefício não foi obtido, porque o crime não se consumou pela vontade do próprio Andy. Assim, a conduta dele torna-se atípica e ele deverá ser absolvido. Bom, eu espero que a minha explicação e os exemplos que eu trouxe aqui no final auxiliem na sua compreensão em relação a esses dois assuntos. Se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal e também me siga lá no Instagram Saber Direito.